Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem em casa e com saúde. Bem, na aula de hoje nós vamos conhecer mais um gênero textual. Vamos lá? O gênero de hoje é o texto expositivos. Vamos conhecer um pouco do conceito e das características. O texto expositivo tem a função de expor, apresentar um conhecimento. Sua linguagem é formal e nele são usados termos técnicos ou científicos, por sua natureza objetiva. Não traz marcas de subjetividade. Então, turma, o texto expositivo, ele tem a finalidade de transmitir informações de forma objetiva e clara, trazendo também como características essa clareza e objetivo, e muito importante, não possui argumentos nem características de persuasão, ou seja, no texto expositivo, você não dá a sua opinião, você não tenta convencer o leitor. É importante que vocês observem alguns processos no decorrer da leitura. Como, por exemplo, na página 72 do livro de vocês, tem um texto expositivo e ele foi escrito por um aluno de 9 anos, com base em uma pesquisa na internet. Então, vocês lembram, quando no começo eu falei sobre o conceito, a linguagem deve ser formal, e nele são usados termos técnicos ou científicos? Então, o garoto fez uma pesquisa pela internet e colocou alguns aspectos, como vocês vão até identificar aqui o processo de seleção de informação dessa pesquisa que ele fez, certo? Para compor o texto dele. Ele fez essa pesquisa e colocou de uma forma organizada suas ideias, mas sem colocar sua opinião e sem tentar convencer o leitor. Uma outra parte importante, ter acesso às informações propriamente ditas, ou seja, ele colocou as informações de acordo com a área de conhecimento. E aí vocês vão ler esse texto, Como Nascem as Estrelas, né, que foi o título da pesquisa dele. Vão observar alguns aspectos importantes. Porém, antes, eu quero que vocês fiquem sabendo de alguns pontos muito interessantes. O texto expositivo, ele explica um tema relacionado a alguma área de conhecimento. Ele deve ter um título e é composto por 3 partes. A introdução, que apresenta o tema, né, ou seja, a ideia principal. O desenvolvimento, onde ele vai ampliar o tema que ele pesquisou. E o modo de organizar as informações, né, e apresentá-las em sequência, que pode ser marcada por expressões como primeiro, depois, em seguida, finalmente, e por fim a conclusão, que encerra a ideia principal. Então, nesse sentido, vocês vão observar aqui o título, né, que é justamente a introdução desse texto expositivo, o desenvolvimento da pesquisa, né, e aí, em um outro parágrafo, ele desenvolve dando sequência à pesquisa. E, por fim, ele conclui sem deixar de colocar a fonte, que é muito importante, né? E o autor do livro, desculpa, o autor da pesquisa, no caso, a criança de 9 anos, que mencionei anteriormente. Então, como atividade de casa, leiam o texto expositivo Como Nascem as Estrelas, sem deixar de observar todos os aspectos que estudamos hoje do gênero textual texto expositivo, como a finalidade, o foco, que nós vimos, as características, o que precisa ter no texto expositivo, como introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Lembrando da sequência, das ideias, no caso da pesquisa que ele fez. E vocês vão responder as páginas 73, a primeira até a 5ª questão, lembrando que a primeira questão não precisa você escrever. Você vai responder mentalmente, nós vamos fazer a correção
para que vocês percebam se compreenderam bem o texto ou não. As páginas 74 e 75, da sexta questão até a oitava questão. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E quero deixar aqui os parabéns, né, para todos aqueles alunos que estão participando da aula, assistindo, corrigindo e fazendo os comentários. E que vocês continuem, porque é muito importante para que a gente possa melhorar nossas aulas cada vez mais para vocês. Então, fiquem em casa, lavem as mãos, se cuidem e um beijo no coração e até a próxima aula.